Aproveitando que vocês estão em pé, abram as suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 4. A partir do versículo 35. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Uma palavra bastante conhecida, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos podem se assentar. Vou tentar ser bem objetiva na palavra, mas que vocês prestem bastante atenção, pois às vezes o Senhor fala conosco, nós estamos desatentos e acabamos não prestando atenção naquilo que o Senhor tem para nós. E essa palavra, ela conta da história que ocorre quando Jesus estava fazendo o seu ministério pela Galileia. E era comum eles viajarem em barcos. E alguns daqueles discípulos, eles já eram pescadores, então eles já tinham experiência em mares. Mas naquele momento, naquela noite, veio sobre eles uma grande tempestade. Os discípulos já estavam acostumados com tempestades, pois eles eram pescadores, mas a palavra diz que aquela tempestade foi tão forte que fez com que eles tivessem medo, fez com que eles temessem. E a gente vê que nessa palavra, a tempestade, ela simboliza as lutas e as adversidades que a gente tem na nossa vida. O barco, ele simboliza a nossa fragilidade. E a reação que os discípulos tiveram, o medo que eles tiveram, é semelhante à nossa reação quando nós passamos por adversidade. Muitas vezes as lutas vêm em nossas vidas, a tempestade vem em nossas vidas e nós acabamos nos esquecendo que Jesus está no nosso barco. Nós acabamos nos esquecendo que mesmo nos momentos difíceis Jesus está conosco. E Ele tem total controle sobre todas as circunstâncias. A gente percebe que os discípulos eles estavam com Jesus em todo o caminho que Jesus estava. Então, com certeza, eles viram grandes milagres que o Senhor operou. Com certeza, eles viram as maravilhas que o Senhor era capaz de fazer. Mas naquele momento, eles acabaram esquecendo que eles estavam no barco junto com aquele que tinha poder para fazer milagres. E eles duvidaram. Tanto que eles perguntam: Senhor, você não se importa que nós morramos? E eles questionam a identidade de Jesus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós esquecemos qual é o verdadeiro poder que Jesus tem. Nós esquecemos que Jesus tem o poder para nos livrar de todas as dificuldades. E se não para nos livrar, para nos fazer passar por elas. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Nós duvidamos, nós questionamos o poder de Deus. E algumas interpretações teológicas dizem que essa tempestade, ela veio das forças malignas, que ela pode ter sido feita por Satanás. Por quê? Porque ele sabia que Jesus estava indo até um homem em uma cidade chamada Gadara para libertar ele.
pois ele estava endemoniado. Então Satanás sabia que se ele parasse os discípulos, parasse Jesus ali no meio daquele mar, a obra não seria completa. Jesus não completaria aquilo que ele estava para fazer. Mas Jesus, como eu disse, ele tem o poder e controle sobre todas as circunstâncias. A tempestade, ela ameaçava a vida dos discípulos e ela poderia interromper o Evangelho de Jesus. Por isso que alguns historiadores defendem a ideia de que essa tempestade pode ter sido, sim, enviada por Satanás. Mas o que a gente entende com isso? Que independente da origem dessa tempestade, independente de onde ela veio e para onde ela vai, Jesus tem o controle sobre ela. E uma lição que a gente tira dessa palavra é para onde estão os nossos olhos? Para onde nós estamos olhando? Será que nós estamos olhando para Jesus, que é aquele que tem o poder e o controle sobre as nossas vidas? Ou nós estamos olhando para a tempestade, que é aquilo que vem para nos parar, que vem para nos estagnar, que vem para nos tirar o foco de Jesus? Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas a partir do momento que eles começaram a olhar a tempestade, o medo veio sobre o coração deles. E uma coisa que não pode andar junto é o medo e a fé. A partir do momento que a gente dá lugar para o medo, a nossa fé se afasta. Nós não conseguimos ter fé e confiar inteiramente em Jesus se nós damos lugar ao medo. E foi o que aconteceu aos discípulos. Eles, melhor do que ninguém, conheciam o poder de Jesus. Porque eles viram, eles contemplaram os milagres. Mas naquele momento, eles tiveram medo. Eles olharam para as adversidades. Eles olharam para as circunstâncias do momento e tiveram medo e acabaram duvidando do poder de Deus. No livro de Mateus, capítulo 14, conta sobre a história de Pedro, que eles também estavam em um barco e Jesus vinha caminhando sobre as águas. E Pedro fala: Jesus, se é tu, deixe-me ir contigo, deixe-me ir até você. E a palavra diz que Jesus fala para ele ir, e ele vai caminhando. Mas, a partir do momento que Pedro tira os olhos de Jesus e olha para os ventos que estão à volta e olha para o mar, ele começa a afundar. Então nós entendemos que nós precisamos estar com os nossos olhos fixados em Jesus. Nós precisamos e nós devemos estar com os nossos olhos em Jesus. O medo, como eu disse, ele é o oposto da fé. Não é possível nós termos as duas coisas em nossas vidas, porque a fé é nós confiarmos naquilo que nós não vemos. E como que nós vamos confiar naquilo que nós não vemos se nós temos medo? Ou nós temos medo, ou nós confiamos. As duas coisas são impossíveis. E a Bíblia traz para a gente alguns exemplos de pessoas que deixaram de olhar para Jesus e olharam para outras coisas. Deixaram de olhar para o propósito e olhar para outras coisas. Um dos exemplos, e o primeiro, foi Eva. Ela deixou de olhar a Deus e começou a olhar a beleza da árvore, que Deus havia dito que não era para tocar. E ela começou a olhar a beleza da árvore, e a beleza da árvore fez com que, através da ação de Eva, o pecado entrasse no mundo. Outro exemplo foi Ló, que olhou para a beleza de Sodoma, e ao invés de ir para a direção de Deus, ele estava com seus olhos fixados na beleza de Sodoma. E a consequência foi sofrer uma aflição grande na sua alma e tiveram que sair às pressas da cidade de Sodoma. Outro exemplo foi a mulher de Ló, que tirou os olhos da direção onde Deus havia mandado e olhou para trás. E vocês sabem o que aconteceu. Olhou para trás, tirou os olhos de Jesus e ela se transformou em um estado de sal. Então que nós venhamos refletir. Será que os nossos olhos estão nos problemas? Será que os nossos olhos estão nas coisas que nós precisamos renunciar para servir a Jesus? Ou os nossos olhos estão em Jesus? A palavra nos ensina que se nós estivermos com os nossos olhos no propósito que Deus tem para nós, a nossa vida vai bem. Nós
conseguiremos vencer todas as adversidades. Mas a partir do momento em que os nossos olhos se desviam do propósito, que os nossos olhos se desviam de Jesus, a nossa vida começa a perecer, os problemas começam a nos vencer. Se o medo toma conta, a fé vai embora e nós não conseguimos alcançar Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele começou a olhar as adversidades, o momento, o vento, e ele não estava conseguindo alcançar a Jesus. E mesmo assim nós percebemos que Jesus não desamparou a Pedro, mesmo lhe faltando a fé. E muitas vezes na nossa vida é assim. Jesus ele continua no nosso barco, esperando apenas que a gente tenha fé. Jesus continua no nosso barco, mesmo quando nós duvidamos do poder dele. Jesus continua no nosso barco, mesmo quando achamos que a tempestade vai nos destruir. E ele espera de nós apenas uma coisa: a fé. Quantas vezes nós deixamos de viver o milagre de Deus para a nossa vida por falta de fé? A palavra do Senhor diz que nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso que Deus espera, que nós o agradamos, e nós agradamos a Deus tendo fé, confiando em Deus. Às vezes é necessário colocarmos antolhos em nossas vistas. O que são antolhos? É aquele objeto que eles colocam nos animais, nos cavalos, para que eles olhem apenas para frente. Qual é o objetivo desse objeto nos animais? Que eles não se distraiam com as coisas que vêm dos lados, que eles não se assustem, que eles olhem apenas naquela direção. E às vezes é necessário nós colocarmos isso em nossas vidas, para que o nosso olhar, para que a nossa visão seja sempre para frente, seja sempre em Jesus, que os nossos olhos, que o nosso objetivo seja sempre em Jesus. As circunstâncias da vida vêm muitas vezes para nos parar, tirar de nós o foco de Jesus, mas que nós venhamos lembrar que independente da tempestade, independente do tamanho do nosso problema, da nossa dificuldade, nós temos um Deus que está no nosso barco. Nós temos um Jesus que está ali, sempre pronto a nos socorrer. Mas basta de nós apenas ter fé e confiar que Ele entrará com providência. A palavra é simples, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque muitas vezes nós deixamos que os problemas, que as dificuldades se tornem maiores do que o poder do nosso Deus. Às vezes nós achamos que as dificuldades financeiras, que os problemas financeiros são maiores do que o Deus que nós servimos. E a palavra nos ensina que nós devemos olhar para Jesus, nós devemos confiar em Jesus, e assim nós receberemos a nossa vitória, nós conseguiremos vencer as dificuldades. E para finalizar, eu vou louvar a Deus com uma canção. Eu peço que você reflita na letra dessa canção. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Santo. O vento balançou meu barco, mestre, e sou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali,
ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso amar. Eu acredito que eu posso. Só porque estás comigo eu posso amar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de amar. Sim, eu posso amar. Desce, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso amar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso amar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de amar. Sim, eu posso amar. Desce, vem me ajudar. Quem é esse que até vê meu mar e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessa. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir o Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso amar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de amar. Sim, eu posso amar. Desce, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso amar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de amar. Sim, eu posso amar. Desce, vem me ajudar. Aleluias. Glória a Deus. Nós possamos clamar ao Senhor Jesus que Ele virá nos ajudar. Eu agradeço a oportunidade